A gente que trabalha história, principalmente, todos aqui já estudaram história. O que é que a gente vê? Quem são os personagens da nossa história? Geralmente, os personagens, eles são aqueles que a gente diz que são os detentores de poder. É um faraó, é um determinado político, né? Um determinado político. São pessoas que se destacam, né? Na sociedade, se tornam os personagens da história. Mas a gente como professor e principalmente como historiador, a gente tem que resgatar isso, principalmente da historiografia local. E a história de Macau tem essa riqueza primordial em ter personagens, né? E os nossos personagens, né, a gente pode ter como elemento principal que os salineiros, que tanto contribuiu, né, para a economia da nossa cidade, para a vida social, contribuiu para a cultura que tanto nós bebemos hoje. Então, o que é que a gente deve trabalhar nesse momento? É a importância, né, dos salineiros de nossa cidade como um importante personagem de nossa história. E para trabalhar esse episódio, né, que a gente vai tratar agora, das mãos à engrenagem, modernização do Parque Salineiro Macauense num contexto de luta e resistência. Olha só, né? Uma transformação que houve, né, no processo de extração e comercialização do sal marinho. A gente tem os salineiros como principal personagem dessa história. E aqui eu gostaria, como eu iniciei todos os episódios, apresentar um trecho, né? E esse trecho eu resgatei de um importante livro, né, desse grande professor, Francisco Carlos de Oliveira de Souza, que é um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, de Natal. Das Salinas ao Sindicato, a trajetória da utopia salineira. Mais uma vez, peço a vocês, né, macauense, que toda essa bibliografia que eu trouxe aqui para hoje é de fundamental importância para quem quer conhecer a história de nossa cidade. E eu inicio esse novo episódio, né, lendo um pequeno trecho do professor Francisco Carlos, né, que ele nos colocou. A gente trabalha 5 dias na semana e se torna 10. Quando for com 15 anos, tá um homem arrasado. Quando chega em casa, após uma semana de trabalho, não tem condições de assoprar nenhum fogo, porque não tem mais fôlego. Isso, né, foi uma pesquisa, acredito não, foi uma pesquisa, né, uma conversa que o professor teve com um dos personagens históricos salineiros. Então, voltando ao que a gente tratou no último episódio, no episódio 2, a espoliação, né, do trabalhador das salinas, aqui é um retrato claro do que foi trabalhar nas salinas, do que foi ser um salineiro durante todo esse processo histórico de nossa cidade. E de onde eram esses salineiros? Eram todos daqui de Macau ou eles vinham de outros lugares? Ah, muito bom, né? Os salineiros, né? O que é que a gente vê na pesquisa, né? Existe uma sazonalidade, né? Uma sazonalidade econômica que a gente pode dizer na estrutura econômica, né? Não só de Macau, do nosso estado. Então, houve uma migração muito grande. Os salineiros não eram só da nossa cidade, né? Toda essa região migrava para a nossa cidade, né, no período de produção do sal. Então, quem eram os nossos salineiros? Eram os irmãos de outras cidades, basicamente aqueles que trabalhavam na agricultura, né? No tempo de estiagens, eles ficavam sem trabalho, era obrigado a trabalhar nas salinas. E a gente vai ver lá na frente que há um processo, né, de, como é que a gente pode dizer, não era de bom grado. Não era de bom grado trabalhar numa salina. Então, basicamente, havia essa sazonalidade de trabalhadores. Eram agricultores que vinham para a nossa cidade nos momentos em que haviam estiagens, como eu já tratei, eles eram obrigados a trabalhar nas nossas salinas. Assim, considerável parcela dos trabalhadores que formavam batalhões de salineiros eram migrantes, oriundos de pendências, Afonso Bezerra, Guamaré, Açu, Alto do Rodrigues e adjacências, que, empurrados por períodos de estiagem, os motivos buscavam meios de sobrevivência nas salinas de Macau. Então, basicamente, né, os nossos salineiros eram pessoas que
eram oriundos de toda essa região, que pela precisão, claro, do que se apresentam, eram obrigados a trabalhar nas salinas. O próximo ponto que a gente trata, né, o salineiro pária, que está à margem da sociedade, excluído do convívio social. Tinha essa questão que a gente já tratou, né? O salineiro era escravizado, né? Mais uma vez, sempre a gente vai relutar em tratar, em falar dessa situação. Apesar de ser uma história, né, que a gente vai ver a nossa história, aquele romance, mas sempre tem que salientar que o salineiro era um pária explorado pelas empresas nesse contexto. Ou seja, eram homens que serviam apenas para dar lucro aos seus patrões e nada mais. De certo modo, sim. A gente vai, aos poucos, vai vendo como se deu esse processo. Se tem uma ideia, né? Ninguém sonhava em ser salineiro, era por uma questão mesmo de sobrevivência. Trabalhar nas salinas, né, era dantesco, né, para quem sabe o conceito de ser o dantesco, né, que é aquela questão da miserabilidade, do inferno mesmo. Trabalhar nas salinas era o inferno, como foi tratado no livro, né, de Dante. O trabalho dos sonhos dos varões da cidade não era evidentemente o das salinas. A atividade salineira era encarada com certas reservas. Por outro lado, tinha altas cotações os empregos de estivador ou marítimo embarcado, cuja remuneração fazia inveja às outras categorias. Olha só, dentro do processo de produção tinha aqueles que ganhavam dinheiro. Até hoje faz parte das histórias, né? O fluxo de dinheiro que corria na nossa cidade. A gente vai ver lá na frente, né? Esse contexto. Mas o salineiro, aquele que cortava o sal, ele não ganhava o dinheiro, era mal remunerado, né? A gente pode dizer essa riqueza de remuneração, ela ficava restrito, né, ao estivador, ao marítimo, que era quem, de certo modo, né, ficava com a riqueza da economia. Mas, propriamente dito, o salineiro, cortador de sal, ele era expoliado. E o que faziam as pessoas acharem que o homem das salinas, não, o salineiro, ele era um trabalhador bem remunerado? O que levava as pessoas a acreditarem nisso? Isso é o contexto que se vivencia no momento, né? Quem vivenciou essa fase áurea sabia que fazia parte do processo. O salineiro sabia que ele não tinha isso. Essa questão de pensar que o salineiro, aquele que cortava o sal, mais uma vez, propriamente dito, né, ganhava, era bem remunerado, isso acho que foi passado, né, de geração em geração, porque circulava muito dinheiro. Se circula muito dinheiro, se pensava que aquele salineiro, ele também fazia parte, né, desse bolo, né? Ele comia desse bolo bem, a gente pode dizer assim, mas não. Então, resumindo, eu acho que foi uma coisa mal contada, né? Foi mal contado. Mas quem vivenciou, quem pesquisou, sabe que não. Girava muito dinheiro, né? Macau era uma das principais cidades do Brasil. A gente vai ver aquilo que eu disse lá na frente. A nossa cidade, ela está diretamente relacionada com a historiografia do Brasil, em todos os aspectos. Então, isso era mais uma história. O dinheiro que circulou nos tempos áureos da cidade criou um mito, né? E esse mito a gente viu agora, né? De que o homem das salinas era um trabalhador bem remunerado. Se criou um mito, tá aí. Se criou esse mito. Por circular bastante dinheiro no comércio, mas isso não chegava no bolso do verdadeiro salineiro, não. E esse tempo de exploração, esse tempo de luta, trouxe vistas ao que era preciso para que o salineiro pudesse ter seus direitos. Uhum. E aí, como foi que surgiu essa questão da organização de sindicatos? Isso aí é que eu vejo, claro, a remuneração é uma coisa muito importante para a sobrevivência humana até hoje. Qual é a categoria que não quer ser bem remunerada? Mas existe uma riqueza muito grande nos salineiros de Macau, que foi a força que teve de organização. A gente vai ver que Macau se tornou uma das cidades mais importantes no contexto político, né, nacional, diante dessa mobilização de organização sindical, se destacando na política brasileira.
A organização de uma entidade representativa dos interesses da categoria foi um projeto acelerado pelos trabalhadores das salinas de Macau. Suas raízes, olha, remota ainda os fins do século XIX, com a formação da Sociedade dos Homens que trabalhavam no sal. Então, a organização salineira, ou seja, a organização dos trabalhadores das salinas foi de fundamental importância para as conquistas que essa categoria teve nesse momento. A gente fala aí, qual foi o período áureo aí, né, que a gente vai ver a partir da década de 50 a 70, quando começa, a 60, desculpa, quando vem o processo de desestruturação de toda essa organização sindical, de toda essa organização. Em Macau, deu-se em dias deste mês uma greve de trabalhadores de salinas da Companhia Mossoró-Açu, por causa de preços de salário. Olha só, pessoal, a gente está falando aqui, né, de um período em que havia uma organização de trabalhadores, na sua maioria analfabetos, sem nenhuma formação, a gente diz, de conhecimento pedagógico, mas com um poder de conhecimento não político na essência, mas de luta muito grande, que a gente não vê hoje, que não se vê hoje. Se tem ideia, a maior parte dos sindicatos, né, não tem essa força que esse sindicato teve durante esse período. O sindicato dos trabalhadores do sal, não só salineiros, aquele cortador, mas existia vários sindicatos que giravam dentro da economia salineira. Houve muitas repreensões por parte de patrões? E como, né? Olha que a gente está falando, basicamente, em torno de 50, 60 anos atrás, não é isso? Em torno disso. Se hoje, né, os sindicatos são vistos de forma marginalizada e muitos dos trabalhadores não vê o sindicato como uma forma de proteção dos seus direitos, e isso, o poder, né, constituído, que a gente fala, usa desse não poder usado hoje. E quanto mais, né, num período de 50, 60 anos atrás, né, o que esses salineiros fizeram nesse período, né, é motivo de aplausos e quem tem um conhecimento diante disso, lutar contra o poder. E a gente vai ver lá na frente, né, 64. O que sofreram esses salineiros, a desestruturação do sindicato, dentro de outras questões que a gente vai apresentar lá na frente. E a repressão patronal, a gente vai ver que ela vai desmantelar essa semente de luta. A gente está falando de pessoas poderosas, donos, né? A gente vê lá que existe duas classes sociais, do proletariado e daqueles que compram essa força de trabalho. Existe essa normativa. E alguém em destaque aí que tenha se levantado diante dessa repressão? Sim. A gente vai ver que durante esse período, no belo trabalho, mais uma vez, do professor Francisco Carlos, tem seus personagens, tem seus líderes. E esses líderes, eles vai de certo modo, se destacar através dos sindicatos politicamente. E um dos principais representantes desse período, e fica muito difícil quando a gente trabalha com a história e a gente cita personagens, porque por trás desses personagens, quantas pessoas também, né, se doaram a essa luta, quantas pessoas foram importantes também, mas faz parte do processo histórico destacar. E merece um destaque aqui a Venâncio Zacarias de Araújo, que foi um dos principais líderes do movimento sindical na cidade de Macau nesse período. Carece essa informação. Retornando depois de várias décadas, os ideais que nortearam a antiga sociedade dos homens que trabalhavam no sal, coube a Venâncio Zacarias, né, de Araújo, desempenhar o papel de organizador dos operários salineiros. Inicialmente, claro, é muito difícil, houve vários, né, personagens diante desse contexto de luta, mas inicialmente a gente vê esse trabalho de organização através do salineiro Venâncio Zacarias de Araújo. Passando por ele, mais alguém? Sim, a gente vai ver lá na frente que carece de uma fixação nesse nome, de apontamento, que é o seu filho, Floriano Bezerra de Araújo. É interessante
não vou antecipar, que essa luta por direitos trabalhistas, de organização sindical, fez com que eles dois se tornassem importantes políticos da nossa cidade. Importante, olha só, né? Um salineiro, um trabalhador, braçal, conquistando o poder político de uma cidade. Muito importante isso. Olha só, desde então se consolidou a liderança de Venâncio Zacarias, que perdurou até finais da década de 50, quando cresceu a influência de Floriano Bezerra. Venâncio teve sua atuação contestada por vários segmentos do movimento sindical operário salineiro. Há um conflito, né, para quem se aprofunda nessa questão. Venâncio Zacarias, ele teve, de certo modo, não aceitação total dos salineiros da forma que ele conduzia o sindicato, principalmente levando em consideração o trabalho que o seu filho fez diferente dele na forma de lutar. Se assim a gente pode dizer, que todos dois teve um elemento básico, que foi trabalhar diante dos direitos dos salineiros de nossa cidade. Mas há esse conflito diante do que foi proposto no trabalho, né, de Venâncio Zacarias e do seu filho Floriano Bezerra. Mas essa contradição não vai, de certo modo, determinar a luta de um e outro como não fosse uma luta que não fosse em prol dos trabalhadores, né, salineiros. Todos tiveram o seu momento, como é tratado no livro de Francisco Carlos. Venâncio, ele surgiu para fixar o sindicalismo como uma coisa de luta dos trabalhadores na nossa cidade. Já Floriano, ele teve um lado mais de contestador, principalmente em trazer os direitos de fato para os trabalhadores salineiros, nesse contexto. Como funcionava a atuação do sindicato naquela época? O sindicato, todos os sindicatos, a gente sabe que o sindicato ele tem um elemento muito forte de atuação, claro, pelos direitos do trabalhador. O trabalhador, né, é o elemento principal, procura os seus direitos. E você não consegue ter seus direitos individual. O sindicato serve para isso, para unir forças diante de um contexto de luta, né? E dentro dessa atuação a gente vai ver o quê? Que decorreram daí as primeiras reivindicações conjuntas, questionamento acerca da remuneração, da assistência social, do cumprimento das leis de trabalho, do fornecimento de fardamento e do necessário material à proteção para os trabalhadores das salinas. Passaram-se as contestações. Essas eram as contestações, coisas básicas do trabalhador. Salário, que é básico, né? A proteção diária do seu trabalho através, né, dos materiais de proteção, que não tinha, a gente viu lá atrás. A proteção do salineiro era basicamente um chapéu de palha, uma sandália que não cobria os pés e roupas esfarrapadas, na sua maioria às vezes feitas de saco de açúcar, aquelas vestimentas que tinham, era o básico, né? Então, as primeiras reivindicações não eram coisas de outro mundo, não. Era o básico para sair daquela expoliação. Era o básico. Então, nesse contexto, as primeiras lutas eram muito básicas. Olha só o que a gente poderia tratar aqui também. A questão salarial, né, e a insalubridade com que os salineiros de Macau conviviam. Com o sindicato chegou o tempo do operário adquirir os direitos que eles não tinham. E o abono de família e os direitos de acidentes. Tudo o sindicato adquiriu. Isso aí foi uma pesquisa com o salineiro que Francisco Carlos de Oliveira, né, o nosso professor que escreveu esse livro, ele retrata muito bem esse salineiro. As coisas básicas que eu acabei de mencionar. E essas coisas básicas só veio a partir da organização sindical, né? O sindicato que começou a ter voz, começou a ter poder dentro da cidade. Uma cidade na sua maioria de pessoas de classe baixa, a maioria se destinava à economia salineira, então isso foi muito representativo, a força que eles tiveram, muito representativo mesmo. Olha só, a força do sindicato de salineiros já não podia ser ignorada. A entidade passou a ter um peso político muito grande
Ou seja, o sindicato, ele entrou dentro da política partidária na cidade. É tanto que a gente vai ver que elegeu um prefeito e um deputado estadual. O sindicato, a força dos trabalhadores. Uma observação que é importante a gente fazer aqui, ó. Na concepção dos trabalhadores, uma das mais relevantes conquistas do sindicato foi a criação dos SET, Serviço Social dos Trabalhadores na Indústria do Sal de Macau. Isso é muito importante a gente retratar aqui. O sindicato, né, através da força deles, a força principalmente de luta, fundaram uma instituição para garantir direitos sociais. Um simples atendimento de um médico, um simples exame, né, e nesse momento os salineiros necessitavam desse cuidado médico. Então, a fundação, ou seja, a criação do SETS, que é o Serviço Social dos Trabalhadores da Indústria do Sal, foi um marco na cidade. Ou seja, os salineiros tinham atendimento social, médico, que outras categorias não tinham na cidade, E a gente vê em N situações, a gente vê aqui que até aviões poderia ser alugados para levar um trabalhador daqui para Natal, levar para ser atendido em Natal. Então, muito importante posso dizer, desse órgão social do sindicato. Não era só a questão da luta política, mas tinha assistência também. Começou a ter assistência. Assistência social, olha só, o que dava direito: farmácia, enfermaria, alojamento para trabalhadores sem residência fixa na cidade e transporte para eventuais deslocamentos de trabalhadores enfermos para a capital do estado. Isso a gente está falando da década de 50 a 60, quando hoje, no século XXI, há uma dificuldade de um trabalhador sair daqui para ser atendido. Tem essas relações. Assim, então, diante da força desse sindicato que a gente pôde ver aqui, não teria como ela chegar à política. Foi necessário e é necessário. Não, claro que sim. Dentro de um contexto político, a sociedade é representada e há uma necessidade de representação. Sou professor. Aqui na nossa cidade, não há necessidade de representatividade de professores numa Câmara de Vereadores, não? Ah, sim. Vamos falar de um contexto geral do país, o nosso Congresso. Existem as suas representações lá. Existem as bancadas de deputados e senadores, aqueles que representam o agronegócio, né, que hoje está em pauta, que tem um poder muito grande no país. Olha só, existe uma bancada, pejorativamente ou não, chamada de bancada da bala. São aqueles deputados e senadores que representam as empresas de armamento. Existe a bancada religiosa, num contexto cultural do nosso país muito importante, que é a cultura religiosa, defendendo as suas pautas, né, lá da sociedade, da família, como se diz. Mas olha só, a menor representatividade hoje é de trabalhadores. Importante ou não? Não esqueça quem governa o país é o legislativo. É eles quem votam leis. Então, que força tem os trabalhadores, né, numa discussão lá, votar leis que beneficiem os trabalhadores? É um contexto assim, né? Não tem como desassociar a política da vida social. E no contexto, né, no contexto municipal nosso aqui, o sindicato, como você bem falou, colocou um homem lá na cadeira da nossa cidade. Sim. Né? A gente vai ver essas circunstâncias agora. Olha só, sua dimensão política, contudo, só despertou maior reação quando lideranças dos trabalhadores salineiros tiram para a política. O maior impacto ocorreu quando Venâncio Zacarias de Araújo ousou lançar em 1957 sua candidatura à prefeitura municipal. Um líder sindical, em 57, se lançou a candidata a prefeito da cidade e ganhou a eleição. A partir do quê? Do poder, né, de luta dos salineiros. Aí, voltando, não tem como desassociar. Olha só, um homem de origem humilde, com o apoio do movimento sindical, desafiou a sólida oligarquia, grupo que deteve o poder político municipal por mais de 20 anos. Ou seja, um salineiro, através da organização sindical, ousou em quebrar a hegemonia de uma oligarquia na cidade, né? Se tornou prefeito. A oligarquia se entende, né, por famílias que sucedem no poder. Ele ousou, conquistou. Então, tudo
tudo está interligado, né? O contexto político, ele é intrínseco às organizações, né? Seja sindicatos, seja organizações religiosas, tudo tem um fundamento político nesse contexto.